Bem, vamos lá, meus amigos. Informativo aí já de número 76, tá? Não se esquece antes, por favor, de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante aqui para o canal. Informativo hoje está bastante recheado, né? Diversos julgados aqui importantes. Vamos lá. Direito de resposta e excepcionalidade. Mensagem divulgada por veículo de imprensa. A intervenção da Justiça Eleitoral no debate público deve ser mínima, né? Ou seja, o TSE aqui reafirmando que eventual intervenção da Justiça Eleitoral para conceder o direito de resposta tem que ser em último caso, principalmente se essa mensagem ela for veiculada aí em jornal. Né? Então, sendo aí em jornal, veículos de imprensa, né? Jornal de modo geral, aí, veículos de imprensa, esse deferimento deve ser em casos excepcionais. Tá? Atos publicitários, esse aqui é legal, tá? Sem viés eleitorais, consistem em diferentes eleitorais e não se submetem à legislação eleitoral. Nesse caso aqui específico, olha só o que aconteceu. É a tal da felicitação via outdoor. Né? Então, olha só, vamos lá, vamos voltar aqui, deixa eu voltar aqui, bem interessante. Bem, então, esse julgado aqui, esse julgado ele acaba sendo bem interessante porque vai tratar de felicitação em outdoor para suposto candidato, saber se isso é uma propaganda antecipada ou não, tá? Nesse caso aqui, olha só o que aconteceu aí, ó. O outdoor, né? Parabéns, Barreiras, 133 anos, Tito. Juntos podemos mais. Bem, isso é muito subjetivo, mas o que o TSE entende? Eu tenho que olhar para o outdoor, muito embora ele seja uma forma proibida, então, só para lembrar que sendo uma forma proibida, mesmo que não tenha pedido explícito de voto, acaba incorrendo em propaganda antecipada. Nesse caso, antes de avaliar isso, a gente tem que avaliar se a mensagem tem um viés eleitoral. O TSE entendeu que não tendo um viés eleitoral, não se submete à legislação eleitoral e, portanto, não seria aí uma propaganda antecipada, tá? Próximo ponto, desincompatibilização. Aqui é bem interessante, tá? O que acontece? Nesse caso, a servidora ela foi nomeada para um cargo de procuradora da mulher. O TSE entendeu que pelas atribuições desse cargo, ele só teria a função de assessoramento, que, portanto, não teria, né, correlação com o cargo de secretário municipal. E por que isso é importante? Porque o cargo de secretário municipal para vereador, por exemplo, o prazo de desincompatibilização são 6 meses. Já o cargo de assessor comum, o prazo de desincompatibilização seriam 3 meses. Então, por isso, fazer essa distinção para saber qual o prazo correto. Tá? Regularização de contas, né? Só para lembrar, a pessoa que tem as contas julgadas como não prestadas, para ela retirar a quitação eleitoral, e isso vale para a pessoa quanto para partido político também, essa regularização ela deve estar com a apresentação de um processo chamado regularização das contas. E o TSE entendeu que essa regularização só produz os efeitos após a prolação da decisão. Então, não basta simplesmente apresentar as contas e ela já está regularizada. Ela só vai estar regularizada depois da prolação da decisão que regulariza essas contas. Próximo entendimento, a dissolução de órgão partidário pelo... aqui também já é um entendimento já bem consolidado, tá? Se o órgão superior, né, aquelas comissões provisórias, então o órgão nacional quer dissolver o estadual, ele pode fazer isso? Pode. Se for um órgão provisório, ele pode fazer isso, desde que respeitado o devido processo legal. Muito embora o partido tenha essa autonomia para dissolver, ele tem que respeitar o devido processo legal. Tá? Esse entendimento aqui sobre Caixa 2 bem interessante, tá? Olha só, o que é que acontece? Né? São chamados recursos interpostos, né, para a candidatura feminina. Então a gente tem aqui uma candidatura feminina, por exemplo, né? E essa candidatura feminina recebeu uns aportes financeiros específicos, né? Lá a cota de no mínimo 30% para a candidatura feminina. Só que esse dinheiro que essa mulher recebeu, ela acabou doando para outro candidato, candidato do gênero masculino. Né? Então a gente tem aqui uma candidata do gênero. Desculpa, deixa eu aqui, tá errado. Pronto.
Aqui, pronto, a gente tem uma candidata do gênero feminino e ela acaba fazendo uma doação para um candidato do gênero masculino. Pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer essa doação, desde que essa doação se reverta nessa candidatura feminina. Caso mais clássico, prefeito e vice, né? A vice pode ser uma mulher, ela recebe esse dinheiro e doa para o cabeça de chapa. Ela vai ter benefício? Vai. Afinal, a chapa dela está sendo eleita. Ou, por exemplo, dobradinhas, né? Dobradinhas de santinho. Poderia fazer isso? Poderia, né? Desde, claro, obviamente, dentro do mesmo partido coligado. Então, eu posso repassar esse dinheiro que foi destinado para a candidatura feminina para o gênero masculino? Posso, desde que essa doação tenha benefício para uma candidatura feminina. O que não aconteceu nesse caso aqui, né? Não houve a comprovação do benefício da candidata doadora, né? Isso ensejou uma representação por Caixa 2, né? Representação por captação ilícita de recursos lá do 30A, e ocorreu a cassação do candidato, certo? Próximo entendimento, o repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a partido não coligado, né? Foi aquilo que a gente falou, a agremiação especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, tá? O que acontece nesse caso aqui? Bem, como foi proibida a coligação de cargos proporcionais, eu tenho, por exemplo, aqui para o cargo majoritário, né? Por exemplo, para governador. Então eu tenho partido A coligado com o partido B. O que o candidato do majoritário do A faz? Ele doa para o deputado, por exemplo, e é proporcional do B, né? Aí você vai pensar, bem, como eu tenho a coligação A-B, então o A pode doar para o deputado do B. Não, não pode, porque a coligação aqui é no majoritário e não a coligação no proporcional, até porque não existe mais coligação no proporcional. Então, nesse caso aqui, acaba que essa doação acaba sendo uma doação ilícita, né? Uma doação a partido não coligado, ainda que eles sejam coligados no majoritário, eu não posso doar isso no proporcional. Próximo entendimento que a gente tem aqui, um bem interessante no final, né? Como não mais existe o caráter compulsório das contribuições sindicais, é necessária a desincompatibilização prevista lá no inciso 2, a linha G. O que diz o inciso 2, a linha G? Que representantes de sindicatos que tenham doação, né, compulsória devem se afastar para poder concorrer. No entanto, a contribuição sindical hoje em dia ela não é mais compulsória. Então, meio que a linha G aqui virou letra morta. É isso que o TSE entendeu aqui. Tá bom? Próximo entendimento, RSED versus AIRC. Bem, olha só, o que acontece? A gente tem basicamente dois modos de impugnar um registro de candidatura, né? A grosso modo, a gente teria aqui dois jeitos de impugnar esse registro de candidatura. Ou se impugna o registro de candidatura aqui por ocasião do próprio registro, se propondo uma AIRC, que é basicamente em agosto do ano eleitoral, ou se propõe essa impugnação por meio de RSED, que ocorre lá em dezembro, por ocasião da diplomação. Tá? O RSED ele tem como causa de pedir as inelegibilidades supervenientes, ou, ainda que não sejam supervenientes, ou seja, aquelas que ocorrem após o registro e antes do dia das eleições, né, isso seria uma inelegibilidade superveniente. Além disso, o RSED também tem como causa de pedir qualquer condição de elegibilidade ou inelegibilidade de envergadura constitucional. Então, ainda que essas inelegibilidades / elegibilidades sejam discutidas em AIRC, lá em agosto, eu posso rediscutir essas matérias aqui no RSED, né? A ver, porque a gente tem uma legislação que modificou, né, expressamente essa questão, mas o TSE, para as eleições passadas, ainda considera que a inelegibilidade constitucional não é afetada por preclusão, não havendo impedimento para que seja examinada no âmbito da RSED, olha aí, ó, ainda que tenha sido objeto de AIRC, né? Então, a ver como é que o TSE vai evoluir nessa questão aí de preclusão do RSED. Próximo entendimento.
engajamento, né, que a gente chama aqui de perfil flopado, né? O perfil flopado, ou seja, com baixo engajamento, baixo número de curtidas, poucas postagens, sob o ponto de vista da gravidade do evento ou abuso, não tem gravidade no aspecto quantitativo, né? Porque não tem uma repercussão considerável. A gente sabe que a conduta para ser abusiva não basta apenas que ela seja abusiva, ela tem que ser grave o suficiente. E nesse caso aqui, como o perfil é um perfil de baixo engajamento, não teria gravidade, tá? Por fim, ainda dentro desse ponto de gravidade, tá? Os fatos antigos, né, muito distantes do processo eleitoral, eles não têm gravidade suficiente para impactar nas eleições. Então, como regra geral, eles não têm essa gravidade. No entanto, se isso ocorrer, né, ela deve ser demonstrada, ou seja, o ônus da prova, nesse caso, se inverte. Porque o que acontece? Acontece muitas eleições, por exemplo, que vão ocorrer em 2026. Então a gente tem lá em outubro de 26 as eleições e a gente tem uma conduta supostamente abusiva no final de 2024, por exemplo. Bem, pode ocorrer um abuso de poder antes do ano eleitoral? Pode. No entanto, o TSE considera que as datas muito distantes do pleito, do dia das eleições, são datas com pouco, são condutas com pouco impacto no abuso de poder e, portanto, sem grande gravidade. Então, essa gravidade ela requer prova muito mais robusta, né? Porque, como regra geral, os fatos antigos eles não possuem gravidade. Certo, meus amigos? Bem, esses aí foram os entendimentos do nosso informativo já de número 76. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante, ajuda bastante o canal. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.